Bem, já dei boa noite a todos, né? Estamos no nosso livrinho Voltei. Hoje é o capítulo 10, Nova Moradia Espiritual, tá? Então, vamos lá. Nova Moradia Espiritual. Decididamente, o paraíso de contemplação inalterável não era criação para mim. As alegrias do retorno à espiritualidade enobrecida e o reconforto da palestra com o irmão Andrade e Marta traziam-me, sem dúvida, infinito júbilo. Todavia, ali mesmo, Rosana, Oi, qual é a página? é, o seu livro é esse aqui? Ó, Não, Capítulo 10. capítulo 10. Capítulo 10. capítulo 10. Nova moradia. Ah, nova moradia. Tá. Vai. Achou? Achou? Não, pode ir lendo, pode ir lendo. Tá. Aí ele diz assim: as alegrias, vou repetir, as alegrias do retorno à espiritualidade enobrecida e o reconforto da palestra com o irmão Andrade e Marta traziam-me, sem dúvida, infinito júbilo. Todavia, ali mesmo, estirado no repouso do leito, sentia falta do serviço. E é muito interessante que nós até vimos no sábado, né, no André Luiz, vamos dizer, o mesmo sentimento de André Luiz, sentindo falta de fazer alguma coisa, né? Sentindo Mas ele falta de fica com servir. medo porque já devia ter lido o Nosso Lar. Pois é, com Ele já certeza. conhecia que tinha que ter. A bagagem não era a mesma, não servia. Pois é, né? Pois é. Sondava-me o reajustamento de minhas forças, reconhecendo que o cérebro não demonstrava o cansaço dos derradeiros dias do corpo de carne, e as fadigas do coração jaziam extintas. Dentro de meu ser lavrava bendita renovação. Pretendia rogar trabalho com aproveitamento de minhas possibilidades na ação útil. Contudo, receava. É aquilo que você falou, né? Ele deve ter lido porque ele viu que a entrevista era 2-2, né? Como foi lá com o irmão Clarencio, né? Ignorava se minha pobre tarefa no mundo fora aprovado pelos poderes superiores. E no íntimo, eu não desconhecia os meus próprios erros. É muito interessante isso aqui, né? Porque entra aquela questão consciencial, né? E a gente agora, a gente às vezes pergunta, caramba, como é que eu estou indo, hein? Será que eu estou indo bem, né? Será que eu estou caminhando bem, né? Será que eu estou realizando as coisas como devem ser realizadas, né? Depois que a gente começa a ler algumas obras nesse sentido, parece que há uma certa mudança na nossa mente, né? A gente fica pensando assim, puxa, eu faço isso, mas acho que de repente eu posso fazer um pouquinho a mais, né? Não entra mais aquela questão assim, eu já estou fazendo a minha parte. Eu vou no centro todo dia, como se só ir no centro todo dia resolvesse. Se você pode ir no centro todo dia, mas se você não muda, não adianta nada. Fica ali É aquela só história que o pessoal diz assim: morreu, descansou, morreu de graças a Deus. Não vai é, descansar coisa não, nenhuma. O próprio espírito se cansa de descansar. pois é, né? E aquele teu negócio, né, Célia? Às vezes a pessoa está dentro da casa espírita de domingo a domingo, mas não muda as atitudes, né? Não muda os pensamentos, e continua batendo, fazendo e sendo da mesma forma, né? Querendo milagre, né? E aí é quando a gente. E isso acontece com todos nós ainda. Quando a gente tem que passar uma situação, a gente fala, puxa vida, mas eu estou na casa, não é possível que esse problema venha acontecer logo comigo. Mas a gente ainda pensa assim, porque faz parte ainda da gente pensar assim, né?
Quem dera que acontecesse alguma coisa e a gente, mas está tudo bem, né? A Célia mesmo, né, Célia? Esse período que você passou, olha quantas dúvidas, quantas dificuldades, quantas lágrimas foram derramadas, e mesmo assim a gente vê, né, a gente sente dentro de nós que nós não podemos esquecer, nós somos humanas. Ainda estamos neste patamar. Quem dera, eu estou doente. O próprio Chico, ele quis fazer a cirurgia, perdão, Arigó quis fazer a cirurgia dos olhos dele, e Emanuel fala assim, olha, não faça, porque é através desse problema que você vai começar a resgatar muita coisa na sua vida, né? Então, a gente ter essa postura ainda é normal. Agora, só que agora a gente já tem o conhecimento, começando a ter o conhecimento, e a gente já fica mais esclarecida. Quer queira, quer não, pegando de novo a Célia, né? Mesmo com esse problema, a Célia estava enfrentando. Não sei, de repente, quando ela ia dormir, devia chorar, ou não chorar, ou questionar, ou qualquer coisa assim. Então, como cada um de nós aqui, a mesma coisa nesse luto, né? Na partida do Fábio, quantas vezes, nossa mãe, assim, às vezes eu acabava de estudar, aí eu chorava, sofria, aquela coisa toda. Hoje está diminuindo. A saudade, não. Vazio nenhum. Eu não tenho nenhum vazio. Eu digo, Rosângela, sabe que às vezes eu me envergonho? Tem 15 anos que minha irmã morreu. Às vezes, em determinada hora eu lembro dela, eu digo, gente, passa dias e dias, eu nem lembro mais dela. Uhum. Mas não penso nela, não fico lamentando. Eu acho que o tempo é bem ele é ruim em uma certa hora, que você está esperando, e aquilo está demorando vir a resposta, mas também para o esquecimento ele é ótimo. Eu penso nos meus pais, às vezes, de vez em quando, eu digo, gente, mas tem tanto tempo, e parece que nunca fizeram parte da minha vida, porque não está no meu dia a dia, eu não estou sofrendo porque eles não estão aqui. Uhum. Mas isso Deus já tem de propósito, Deus já deve ter dado essa condição a gente, que é para a gente ter condição de continuar vivendo, senão a gente ia viver num sofrimento. Se você tivesse que lembrar todo dia, Célia, como é que você ia viver? E viver num sofrimento eterno. Num sofrimento eterno. Eu tinha uma madrinha, não, ela não era minha madrinha, ela era a madrinha da minha irmã. Sabe aquele tipo de casal que é padrinho da rua inteira? Vou dar meu filho para o fulano, o casal, o seu fulano e dona Beltrana. Então, eles tinham um monte de afilhados. Eu me lembro que eu era pequena, quando eu era pequena, a mãe da minha madrinha já fazia 30 anos que tinha morrido. Pois, quando eu era pequena, todas as filhas iam no cemitério, no aniversário, finados, aniversário de casamento, seja o que fosse. Todas iam. E eu era pequena, eu estou com 65 anos. Há 40 anos, naquela época que eu era pequena, elas faziam aquele ritual. Né? E tem pessoas que às vezes vivem isso tão intensamente que elas não vivem, porque elas estão na lembrança. E é como ele coloca aqui. Ele diz, e no íntimo eu não desconhecia os meus próprios erros. Para isso que a Célia falou. Então, essa coisa assim, morreu, descansou? Descansou, não. A nossa consciência está ativa. Tanto aquelas coisas negativas que fizemos, como até pelas coisas positivas que fizemos também, né? Na verdade, Rosângela, eu acho que quando a pessoa diz isso, que quem descansou é quem ficou. Porque está sofrendo ali junto, a gente é meio egoísta, né? A gente já está vendo, Deus deu descanso a ele. Você está querendo o seu descanso. Eu quero que a justiça seja feita. Você quer vingança. Quando você pega uma pessoa, assim, um caso escabroso, assim, de morte, ou coisa assim, eu quero que a justiça seja feita. Para dizer que é vingança. O próprio Divaldo,
Uma vez perguntaram a ele sobre a questão da eutanásia. Mas, Divaldo, a eutanásia, às vezes a pessoa não vai sobreviver, às vezes a pessoa está sofrendo, o espírito que está ali está sofrendo. Ele falou, não, não é o espírito que está sofrendo, a família que já não está aguentando mais. Quem está sofrendo é você, que já não quer mais. A Rosilda congelou. Quem não aguenta mais, todo dia ir para o hospital, todo dia vira pessoa, tratar. Então, quem quer descanso não é aquele que está doente, é quem está cuidando daquele que está doente. Então, por isso que ele prefere o quê? Desliga os aparelhos, deixa ele seguir a vida dele, não sei o quê, aquela coisa toda, né? Enquanto, na verdade, não é por aí o caminho, né? E aí ele diz assim, como solicitar admissão? Vocês estão em reunião? A Rosilda. Ela está congelada. Alguém pede a ela só para ela desligar e voltar novamente. Senão, foi. Acho que ela desligou. Deve ter caído. Como solicitar admissão às obras elevadas se não basta a boa intenção para servir com eficiência? Olha só, ele se questionando, né? Que não adianta, não bastava naquele momento a sua boa intenção. Eu estou cheio de boa intenção, eu quero ajudar os meus irmãos. Isso no plano espiritual, tá? Estimaria sair da câmara e ver o quadro lá fora. Respiraria, desse modo, o abençoado clima da atividade mental, observando de antemão quais seriam minhas probabilidades no futuro próximo. Apesar dos impositivos de trabalho que me torturavam o pensamento, deliberei calar. Eu era agora um homem distanciado do leme. Asilara-me em outra embarcação, em outro mar, sob o patrocínio da generosidade alheia. Eu achei muito interessante essa colocação dele, né? Que ele era um homem distanciado do leme, asilara-se em outra embarcação. Quer dizer, ali, agora, como no caso de André Luiz, né, as pessoas não iam fazer as coisas por fazer, e sim por que você está fazendo. É como na Terra, a gente faz algumas coisas, eu faço porque eu preciso ter dinheiro, eu faço porque eu tenho que ter casas, eu faço porque eu tenho que dar uma boa vida para meus filhos, eu faço porque quando eu morrer eu não quero que meus filhos passem fome como eu passei, né? E muitas vezes, muitos de nós incorremos em erro quando não, entre aspas, não queremos que os nossos filhos passem as dificuldades que eu passei na vida e quer dar todas as facilidades a eles. E quando se dá todas as facilidades a ele, a coisa poderá ir para o brejo, né? Porque eu me lembro quantas vezes, quantas pessoas falavam assim, não, meu filho jamais vai passar o que eu passei. E aí a gente fala assim, mas vem cá, você é um homem de bem, lógico, você não vai deixar o seu filho jogado na rua, passando fome, se você tem condições de colocar comida dentro de casa, né? Mas você vai dar aquilo que você pode dar ao seu filho. Eu me lembro de uma vez, alguém que falou, não me lembro quem, essa pessoa, ela trabalhava passando roupa. E me parece que ela estava passando, ela queria pegar muito mais roupas, porque ela tinha que dar tipo um tablet ou um computador para o filho, porque todos os amiguinhos, um celular, todos os amiguinhos tinham, o filho dela não tinha o celular. Tudo bem, eu não tiro o direito dela de fazer isso, né? Se ela acha que aquilo era importante. Então, era aquela coisa assim, como o meu filho vai estar com os amiguinhos dele e ele não tem celular, né? É um negócio assim meio estranho, né? Às vezes, eu me lembro, quando eu ia para a escola, eu sou da época do sapato Vulcabras, aquele sapato que não acabava nunca, nunca. Oh, meu Deus! Olha, eu vi aqueles sapatos, as minhas amigas com sapato bonitinho, eu olhava o meu Vulcabras, ele não ficava velho, não furava, nada, né? É que nem chute, sabe? Então, mas era o que meu pai tinha.
né? Era o que meu pai, como ele podia sustentar. Ele era militar, ele era, na época ele era sargento, depois ele foi subtenente, tal, aquela coisa toda. Então era o que ele tinha. E às vezes é muito triste quando a gente vê julgamento. Eu posso falar assim, não estou julgando, não estou assim. Quando às vezes os pais se desdobram para dar de tudo para o filho, porque o filho tem que ter tudo que ele não teve. E às vezes o filho vai crescer nesse meio com esse pensamento e vai achar que a vida tem que fazer isso por ele. Aí quando ele está maior e vai para a vida, ele vai ter um impacto que não é assim. Por isso que a gente vê tanta essa questão, né? Por exemplo, assim, de alguns tipos de violência, porque, como se diz, né? Antigamente, quem fumava, Hollywood, a vida é maravilhosa, você num barco, você não sei aonde, mas não falava que você fumar acabava com a sua saúde, que você beber acabava com a sua saúde. E aí a gente vê, às vezes, né, jovens que matam outros jovens porque ele está com tênis de marca. Por que eu não posso ter um tênis de marca? Né? Aí a gente, falando tudo isso, a gente acaba caindo na questão da educação, da família, da base, que é muito importante, né? E vai por aí afora, né? E é o que ele está dizendo aqui. Eu era agora um homem distanciado do leme, asilara-me em outra embarcação, em outro mar, sob o patrocínio da generosidade alheia. Comentários fraternos. O irmão Andrade, que me assinalava as mais íntimas apreciações, comentou o desengano de todas as criaturas que precedem da terra esperando um céu de contemplações baratas, salientando que muitos espíritos ociosos na falsa apreciação da divina justiça imploram devido descanso no paraíso, a última hora da experiência terrestre, depois de haverem sorvido todos os venenos da alma na taça do corpo. Aquilo que você falou, Célia. Muitos acham assim, agora eu vou descansar. Quantas pessoas, às vezes, a gente vê, né? Pessoas que trabalham e ficam. Começou a trabalhar, já está pensando na aposentadoria. Quando eu me aposentar. Quando eu me aposentar. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Eu, quando me aposentei em 2011, em momento algum pensei em voltar ao trabalho. Em momento algum. Porque na minha cabeça eu falei assim, virei um ciclo. Eu tive colegas que 6 meses depois voltou. Colegas falando, eu não suportava ficar dentro de casa, eu não suportava ficar sem trabalho. Eu, quando virei o ciclo, eu vi que eu tinha outras coisas para fazer, né? Outros caminhos a seguir, outras coisas para fazer, e foi o que eu segui, né? E o que ele diz assim, espíritos, quem foi ocioso no plano terrestre, quando passa para o plano espiritual, não vai se tornar trabalhador, não, vai continuar sendo o quê? Ocioso. Vai querer um céu de delícias, ficar na contemplação. Aí a gente lembra aquele caso de sábado lá, daquela senhora com Clarencio, né? Ela, em qualquer lugar que ela foi colocada para trabalhar, ela viu defeitos. Não é aqui, não é aqui. O pessoal é insuportável. Ali o pessoal é um bando de loucos. Quer dizer, então ele está dizendo aqui, continuando, precipitam-se então nas trevas, revoltados no desespero e na indisciplina, além do sepulcro, logo que se capacitam da necessidade de continuação do esforço intensivo no autoaperfeiçoamento. É como aquela coisa assim, não, trabalhar de novo? Mas eu trabalhei 50 anos lá trabalhei, vamos dizer, sei lá, na polícia, ou na sapataria, ou no restaurante. Eu quero é sossego, eu quero paz, não vou trabalhar. Aí que é agarrado, né,
porque tem o grupo também de espíritos desencarnados que pensam como ele. É mesmo, vamos ficar aqui recostado, vamos ver a banda passar, e passa a banda para lá, passa a banda para cá, e o tempo vai passando, e não vai querendo, a pessoa não vai querendo assim se modificar. E é o que ele diz assim: muitos irmãos infelizes nesses protestos inúteis contra as leis universais caem presas de temíveis organizações de malfeitores desencarnados, aprendendo aflitivamente a desfazer os grilhões pesados da ignorância e da má-fé ao contato de entidades cruéis que os dominam por tempo indeterminado. Aí me fez lembrar, Célia, é no Libertação, onde há espíritos que servem até de muares, né, de cavalos, né? Até de cavalos, de levar outros espíritos, né? São empregados mesmo, são escravizados e tem que trabalhar, né? Quantos, às vezes, acontecem de eles são requisitados para obsidiar alguém, aí os amigos espirituais, mas por que você quer obsidiar essa pessoa? Ah, eu não conheço, não. Me mandaram, eu estou aqui porque me mandaram fazer isso. Isso, e assim vai. É muitos, muitos, muitos mesmo, né? Aí aqui diz assim: qual ocorre na esfera carnal aos homens rebeldes e ingratos que pagam alto preço pelo reajustamento espiritual de si mesmos, na estrada escura da desarmonia e da desilusão. Considerou comigo os imperativos do serviço e, fazendo-me rir de contentamento, notificou que a minha colaboração seria examinada na primeira oportunidade, aconselhando-me, todavia, muita meditação e muita calma, a fim de não reentrar nas construções da espiritualidade com os prejuízos da luta humana. Resumindo, calma, vai chegar o momento, o seu pedido vai ser levado, enquanto isso, meditação, tranquilidade, e não pode ser o tipo assim, eu quero fazer qualquer coisa. Não, não é por aí. Né? E ele como desencarnado. E aí, aqui eu paro até para pensar o seguinte: qual era a condição do irmão Jacó, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, receitista, esclarecedor de espíritos, tinha até então, entre aspas, colocando um conhecimento, não é verdade? Seria, então, para ele muito mais fácil. Cheguei lá, opa, já vou mandar a minha mensagem, nem para psicografia ele não pode fazer nada. Olha só. E anos já, ele fazia anos que estava na doutrina e não saía segundo, né? Não saía de dentro da Federação Espírita, estava lá dentro, né? Domingo a domingo, se deixasse, né? Então, o irmão pede a ele o quê? Calma, tá? Muita calma, meditação, tranquilidade, para ter vamos dizer assim, o trabalho correto, de acordo com ele mesmo, né? Com o que ele poderia apresentar, com o que ele poderia dar dele mesmo, né? Embora na Terra ele tivesse todo esse conhecimento, na espiritualidade ele se achava fora daquela embarcação, estava numa outra embarcação e dependendo da generosidade alheia. Então, ele não podia ter aquelas manifestações, aqueles ímpetos de querer fazer isso, fazer aquilo, porque não ia funcionar. Por que lhe perguntasse pelo julgamento de meus atos, respondeu que a morte não nos conduz a tribunais vulgares, e sim a própria consciência, e que dentro de mim mesmo encontraria, de acordo com os conhecimentos evangélicos hauridos no mundo,
os pontos vulneráveis do meu espírito de maneira a corrigi-los. Eu achei essa parte aqui sensacional. Quando ele fala que a gente vai encontrar dentro de nós mesmos, na nossa própria consciência, e através dos conhecimentos evangélicos que a gente tenha tido, esse, entre aspas, esse julgamento e os pontos vulneráveis do meu espírito, porque ele tinha os pontos vulneráveis dele. Embora ele tivesse todo aquele conhecimento, mas ele era orgulhoso, ele era vaidoso, né? Ele tinha aqueles aspectos. Ele se achava assim, com todo conhecimento, tanto é que aqueles espíritos falam: ah, é o velho Jacó, ah, como eu gostaria de ver a cara dele. Quer dizer, ele, quando fazia os esclarecimentos dele, com certeza se colocava como se fosse com todo o conhecimento que ele tinha. Né? Eu sou mais importante que vocês, escutem-me. Né? Quer dizer, alguém falou? Fala, fala, Ana. Então, a gente percebe, se eu entendi exatamente isso, como desencarnado, nesse momento dessa certa dificuldade, o quanto o que nós tomamos conhecimento, o quanto nós estudamos vai ajudar nessa tomada de consciência, não é? Até dos nossos defeitos, das nossas dificuldades. Não é? Quer dizer, quanto maior o conhecimento, mais fácil é para nós resolver as nossas falhas internas. E aí ele ainda fala dos nossos pontos vulneráveis, quer dizer, mesmo a gente tendo esse conhecimento, né, Ana, tem momentos que a gente também tem que parar e fazer uma autoanálise. Como é que eu estou? Será que isso que eu estou aprendendo está mudando alguma coisa em mim? Está me transformando em alguma coisa? Está me melhorando? Como é que eu estou? Será que o que eu estou aprendendo está sendo mais para o outro ou eu estou colocando dentro de mim também? Né? Porque às vezes acontece, né? A gente se coloca assim, numa posição, olha, eu sei tudo, eu estou falando, falo isso, falo aquilo, mas desliguei, nada daquilo é real. Rosângela, é quando a palestra é sempre para o outro, né? Pois é. Não é? E não foi isso que Divaldo... Pena que o fulano não veio. Puxa, era tudo que ele tinha que ouvir, não para nós. Você lembra da história do Divaldo, que o Divaldo choramingando para a Joana, dizendo que ela não mandava nunca uma mensagem para ele? Ela falou, como assim? Não, você manda para os outros, nunca mandou uma mensagem para mim. Aí ela falou assim, quando eu falo vigia, usando sempre a segunda pessoa, né? Vigia, consola-te. Eu estou falando para você em primeiro lugar. Antes de ser vamos dizer, para as pessoas que vão ler, quem psicografa é o que está recebendo em primeiro lugar. Aquela mensagem está vindo para ele em primeiro lugar. Modifica-te, né? Não está falando modifica-te o outro, modifica-te você. Modifica-te. Trabalhas, né? Consola-te, entendas, né? Quer dizer, então, não é que vem assim, de repente, carimbado, para você, não. Ela falou, todas as obras que eu psicografo, que você psicografa, que eu encaminho, o primeiro que tem que receber é você. Então, aquelas mensagens, as primeiras são para você. E é isso que a gente está falando, né? E aí ele coloca assim, Fala. Vou cortar um pouquinho. Falando como está explicando aqui, mas eu acho que não é só o estudo, esse no nosso estudo, né, não só do Voltaire, mas todos os estudos da doutrina espírita, a gente tem que conscientizar que não é só o estudo poder guardar na caixolinha. Ele tem que entrar na caixola, vir para cá e daqui sair para nós modificarmos realmente. Né? Porque senão
vai acontecer que nem o Jacó. A gente vai simplesmente só mudar de plano e ser a mesma pessoa. Né? Vai só para a razão, fica só na razão. Se não for para o coração, não adianta. A gente não vai praticar, a gente não vai aprender nada, né? Pois é, né? Pois é. E é aquela ignorância, né? De que a justiça de Deus não falha. A justiça não é de Deus, a justiça é da sua consciência. Como ele fala aqui, Né? a questão de consciência, vai né? a sua condição. Porque o irmão Jacó falou assim, e o tribunal para me julgar, não sei o quê. Não, é o quê? A própria consciência. É a sua própria consciência. E é o pior, eu creio que seja o pior tribunal, a própria consciência. Né? Porque você para e fala, caramba, eu poderia ter feito diferente. Estava nas minhas mãos ter agido de forma diferente e não consegui fazer. Né? E isso a gente vê, é um trabalho, eu penso até que ele deva ser um trabalho diário, todos os dias mesmo. Nós encarnados fazer o que Santo Agostinho fala, né? Ao final do dia, fazer aquele levantamento, falar como é que foi hoje. Eu estou fazendo um caderninho de gratidão, né? Esse caderninho é o seguinte: eu já devo ter falado para vocês, você coloca 3 bênçãos do dia, 3 agradecimentos, 3 obrigados, o que for. Vamos dizer, a gratidão pelo dia de hoje, mas você tem que dizer por quê. Porque hoje foi um dia assim, assim, assim. Aí a segunda, gratidão por não sei o quê, tal, tal, tal. 3, só 3. Né? E a gente vai fazendo. Até a amiga minha que estava falando, até no estúdio Joana de Ângeles, né? Daqui a um mês ou mais, o cérebro começa a entender isso daí, essa questão dessa gratidão, essa questão de você estar trabalhando isso dentro de você, de estar como que impregnando dentro de você as coisas boas mesmo, né? Então, como é que foi meu dia? Olha, foi complicado, mas gratidão, porque eu consegui, mesmo sendo complicado, eu consegui resolver isso, resolver aquilo. E a gente escreve, não apenas a gente ficar, né? Bota lá no caderninho, vai escrevendo. Aí, lógico, tem dia que eu esqueço, né? Aí eu durmo, aí eu só vou lembrando outro dia. Aí eu fico pensando, oh meu Deus, será que vale a pena eu botar o que aconteceu ontem? Mas já foi. Né? O negócio é a seriedade mesmo, mas às vezes eu esqueço mesmo. Eu com isso eu lembrar uma história que foi no centro antes do SEAI, né? E são irmãos que trabalham na casa também do SEAI. Nós conhecemos uma entidade, o irmão Miguel. Aí ele uma vez fez um trabalho com a gente, da pedra, que era para a gente pegar uma pedra, né, e cuidar como se fosse um bebê, certo? Fazer isso durante uma semana. Pegar pedra, botar para dentro de casa, botar no sol, sabe? Pegar sol um pouquinho, depois tirar. E fazer assim durante o dia, né? E até o final da semana a gente chegar com resultados. Olha, a maioria não conseguimos fazer 3 dias. No terceiro dia, já tinha esquecido da pedra, a pedra ficou no sol direto, ficou na chuva direto. Mas é nosso. Passou, ninguém conseguiu concluir uma semana com a pedra. Ninguém conseguiu fazer. Pois é, né? E agora, e isso a gente traz até para a gente, né? Esse trabalho de, vamos dizer assim, de gratidão conosco mesmo. A gente vai no primeiro dia, segundo dia, no terceiro, puxa vida, como eu, né? Eu comecei 2, 3, no 4º dia eu já esqueci, aí no 5º dia eu falei, caramba, eu não fiz do 4º dia. Não, hoje eu vou fazer. Quer dizer, é você bater, você insistir, você criar uma disciplina, você criar, sabe, uma coisa assim. E faz parte até da questão, né? A Vera Travassos, até se quiser colocar alguma coisa, do nosso trabalhar o nosso pensamento mesmo, né? Como a Eliane colocou, uma pedra, ela só pedra, bota no sol, tira do sol, faz isso, faz aquilo. 1 dia, 2 dias, no terceiro dia a gente já vai. Isso está muito chato. Né? Aí a gente traz essa pedra para a gente. Como eu trabalho esse amor em mim? Eu me amo todos os dias ou eu me amo só de vez em quando? Né?
Aí acaba até entrando no educação dos sentimentos, né, Aninha? Então, como é que é? Como é que eu faço, né? Eu trabalho isso todos os dias, né? É algo muito importante. Oi, Vera. Vera, Nossa, as muito meninas... importante Vera, tudo que você está colocando aí. tá me É que na ouvindo, hora que Vera? você começou... Está Vera, me tá me ouvindo, não, né? ouvindo? Tá me Eu ouvindo? estou te ouvindo. Eu acho que Ó, você deixa que eu te não falar está me uma Eu coisa. ouvindo. estou ouvindo. Deixa eu te falar Eu uma estou coisa. Algumas ouvindo. pessoas me ouvem. A Célia está me ouvindo. Não, deixa eu te falar uma coisa. O pessoal, as meninas só queriam olhar você e dar um oi. Aí depois você desliga. Pode ser? Deixa eu mexer aqui. Mexe. Vê se dá para Oh, ver. Então, olha, pronto. Agora pronto. Pode na hora que desligar. você começou a falar, na hora que você começou a falar nisso aí, que eu achei muito importante, nesse trabalho, né, consigo mesmo, eu fugi para uma aula que era sobre sonhos, onde o professor passou uma tarefa, a gente tinha que anotar o sonho da noite. Tinha gente que dizia assim, mas eu não sonho, mas não sei o quê. E será que vou lembrar, se não vou e tal? Então, eu já deixava o caderno com o lápis do lado, ia dormir, e assim que o sonho vinha, terminava, eu já levantava rápido e escrevia aquele sonho. E eu descobri que ninguém melhor do que nós mesmos para entender o nosso sonho, porque ali vinha tanta coisa minha, né, naquele sonho, da minha vida, do que eu estava passando, dos meus sentimentos, dos meus temores. Acredito que muitas coisas que estivessem no meu inconsciente e que eu não tinha realmente consciência daquilo, eu não tinha. Mas na medida em que eu, de manhã, lia aquilo que eu tinha escrito e eu começava a analisar o meu sonho, por que o que estava por trás daquele canteiro, daquelas flores, daquilo tudo, eu comecei a perceber que estava vendo aquilo ali era nada mais do que, nada menos que uma autoanálise em cima dos meus sentimentos, daquilo que eu estava passando, e como isso foi bom para mim. Quando você falou isso, eu me reportei lá. Eu acho que todo esse trabalho de autoanálise, seja com o que for, ele é muito iluminativo da nossa consciência. Ele realmente traz aquilo que está ali, que muitas vezes está mascarado, que está quase que escondido, e nessa hora você começa a perceber. E aí você pode trabalhar isso em você, né? Então, eu acho muito importante essas colocações, as da colega, a sua, todas as sugestões nesse sentido, voltada para uma autoanálise, como está aqui no livro do Jacó, uma autocorreção, para que ele possa, a partir dali, se situar e planejar algo para si mesmo, a partir dali. Foi o que eu percebi aqui nesse parágrafo. Né? Uhum. Ele sendo levado a essa autoanálise, porque eu costumo escrever o que eu tiro daqui, para uma autocorreção, e a partir dali ele se situar como realmente ele está e planejar algo para ele mesmo a partir dali, porque ele está muito ansioso, ele quer trabalhar, ele quer fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele fica, mas será que o que eu fiz estava certo? Será que valeu a pena? Será que eu posso, estou à altura de fazer esse trabalho? Então, ele é levado a esse momento a repensar, a se autoanalisar, para fazer uma correção em si mesmo, se situar e poder, então, planejar algo. Quando ele se harmonizar consigo mesmo, é que ele vai poder trabalhar pela harmonização do outro. Verdade. Quando ele realmente chegar a se enxergar, é que ele vai poder levar o outro a se ver. Então, é isso que eu estou tirando daqui, assim, para mim, eu acho isso muito importante. Então, os exemplos de vocês foram ótimos. Muito bons. Não sei se você escutou. Escutei, mas, escutei. Entendeu? Você me levou para lá, para aquele momento. Como foi bom para mim naquele dia, naquele momento, eu fazer essa avaliação, eu me enxergar naquilo que eu não estava vendo. Então, eu acho que qualquer estratégia nesse sentido é muito valiosa. E eles aqui estão trabalhando isso com ele, essa ansiedade dele, né?
para que ele possa se enxergar. Ele está se buscando, né? Mas ele não está se vendo. Então, a filha e esse mentor está levando ele a isso. Eu acho muito bom. E isso é muito interessante, porque se quiser desligar, pode desligar. As meninas queriam ver você, viu? Isso é muito Eu passei um importante. momento bastante difícil, né? Depois do tombo, Eu sei. esses problemas da vista que vieram pelo uso de remédios que teriam que ter sido usados limitadamente. Mas como veio esse período da gente não ter médico, não ter nada, eu continuei com os remédios. E eles acabaram da minha vista, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto bastante, porque eu gosto de ler, eu gosto de escrever. Eu já tive o problema da chikungunya, que pegou a mão na hora que eu estava escrevendo um livro, tive que parar tudo, também mexeu, né? E agora o problema da vista, né? Mas a gente vai vencendo. Vai vencendo. Tudo isso a gente vai vencendo, né? Se Deus quiser. Com certeza. Como a colega colocou para você, o tempo faz com que, e mais a doutrina, vai fazendo você refletir bastante, encontrar outros caminhos, outras possibilidades, né? A ver realmente o valor das coisas, onde está, a perdoar, porque todo mundo erra, né? Claro. Então, se houve algum erro na meditação, não sei, eu já está mais do que perdoado, entendeu? Então, eu vou trabalhando isso dentro de mim mesmo, não é do dia para a noite. Com certeza. É uma coisa que leva algum tempo. Lógico. Essa sua ligação com o Fábio foi uma coisa assim muito profunda. Muito profunda. Eu sabia o quanto isso ia pesar na sua vida. Tanto quando eu soube, eu logo entrei em contato com a sua irmã, porque eu sabia que você ia precisar muito de um suporte. Mas o que eu vejo é que você é uma pessoa muito forte. E a doutrina você aproveitou e aproveita muito para a sua vida. Você faz um bom uso daquilo que você recebe. Você tem muita força, e eu tenho certeza, como a Célia colocou, que com o passar do tempo vai ficar lembrança, vai ficar aquela coisa que plantou no seu jardim, aí no seu coração, vai ficar sim, mas eu acho que você vai ficar melhor, sabe? Obrigada. Tenho certeza. Tá? Você sabe disso, né? Eu te amo. E o que é interessante essas nossas colocações é que para nós que estamos, né, na nossa caminhada e a gente vê esses exemplos, a gente já pode começar começar a trabalhar isso aqui e agora, né? Não quer dizer assim, então eu vou chegar. Não, porque graças a Deus a gente está tendo esses exemplos, esses estudos, porque aí a gente começa a trabalhar desde agora. Olha para ele como ele. Eu vou te dizer, Rosângela, Vera, sou muito grata ao Jacó, porque ele, desde o início, ele mostra essa preocupação de mandar esses ensinamentos, as coisas que as dificuldades dele, ele abre para a gente e faz com que a gente olhe para dentro da gente. Eu só tenho a agradecer a ele, porque esse livro já é a segunda vez que eu leio, e da primeira vez me ajudou muito e acredito que vai me ajudar de novo. Está entendendo? Verdade. Então, eu tenho uma gratidão muito grande com esse espírito, porque ele me ajudou muito com o que ele mandou aqui, essa mensagem dele, e acredito que vai ajudar, continuar me ajudando. Com certeza. E a gente vê assim, porque ele como você coloca, ele se desnuda, né, e mostra para a gente, olha aqui, olha só, olha a minha vida. Eu era assim, né? Tinha as dificuldades que ele, tanto é que quando ele coloca aqui, cadê esse tribunal, né? Por que não, esse julgamento dos meus atos? É como se ele, aí o irmão Andrade diz a ele o quê? A morte não nos conduz a tribunais vulgares, e sim a própria consciência. E é essa própria consciência que é bem firme,
né? E a gente já como tomando conhecimento disso, é por isso que a gente está tendo essa bênção, essa oportunidade, a gente começa a trabalhar isso a partir de agora. Né? Mudar algumas coisas nossas, algumas coisas que não são tão importantes, que a gente achava que era mais importante, não são. Mudar nossas atitudes, né? Olhar para a gente com amor. Por isso que eu falo, né? Eu descobri agora, através da meditação que eu estou fazendo todos os dias, era algo que eu não tinha paciência para tal, não tinha. Né? Mas hoje eu estou descobrindo que a meditação está me ajudando muito. A meditação, esses estudos aqui com vocês, está sendo muito importante na minha vida, muito. Porque Mas esse grupo aqui é um grupo muito especial, viu? Cada um traz a sua vivência, o seu pensamento, a sua visão, e você, quando escuta, né? É o que está acontecendo comigo também aos domingos. Quando você escuta o outro, isso toca você lá dentro, você, opa, é como se dissesse, balançasse o sininho. Oi, preste atenção. Aqui ele diz assim: corei sinceramente ao registrar-lhes as observações, atenuando, no entanto, o choque com que me beneficiava, esclareceu que os desencarnados, totalmente extraviados, não conseguiam acesso até ali e que, não obstante, entregue ao meu próprio julgamento, um amigo de mais alto viria ajudar-me a recompor o sentimento e o raciocínio. Olha só que coisa maravilhosa. Ele estava precisando recompor o sentimento e o raciocínio, porque ele viveu, né? Ele traz para a gente algumas descobertas que foram como que, tipo assim, chocantes. Caramba! Nossa, eu achei que ia desencarnar, ia ser fácil. Eu achei que eu ia mandar logo mensagem, ia ser fácil. Eu achei que eu ia brilhar intensamente, ia ser fácil. E ele descobriu que nada disso é real. Não é assim que a coisa, que a situação ocorre, né? E ele continua aqui: intrigado por não ouvir o nome do benfeitor anunciado e não desejando ser indiscreto, perguntei ao irmão Andrade se ele mesmo não poderia auxiliar-me em semelhante juízo, ao que replicou sorrindo: como assim, Jacó? Também eu estou lutando comigo mesmo. Não posso. Olha só como isso é interessante. Esse espírito, o irmão Andrade, que vem ajudando a ele e que coloca para ele: não, Jacó, não, quer dizer, eu não sou essa batatinha toda, não. Né? Assim, aí a gente para e fala assim: nossa, se esse irmão que veio se esforçando, auxiliando a ele em tudo isso, ele tinha alguém muito mais alto do que ele para ajudá-lo. Olha a humildade desse irmão. É a mesma coisa, vamos voltar aqui como encarnados, né? O quanto a gente pode fazer, mas a gente sabe que sempre vai ter alguém que vai saber um pouquinho mais do que a gente. E nós não temos que nos humilharmos por isso, ou nos ofendermos por isso, ou acharmos, não, que eu sei tudo. Não. Mas aquilo que eu posso fazer pelo outro é o que eu posso fazer pelo outro. Às vezes gostaríamos de fazer tudo, não podemos ainda, não estamos em condições. Se eu só consigo passar um WhatsApp e dizer: minha amiga, tenha paciência, você está fazendo aquilo que você pode fazer, né? Às vezes a gente fala assim: não, eu quero melhorar para poder ajudar o outro. Gente, não. Uma palavra, ou então dizer: ó, eu estou aqui, hein? Conta comigo, né? Um abraço, quando a gente puder dar um abraço, um segurar nas mãos, sabe? Um conforto, um consolo, uma palavra amiga quando você está sentindo assim tão, parece assim como tão sozinha,
tão sem nada, tão sem ninguém para te confortar, para te consolar, e alguém fala alguma palavra, você diz, nossa, isso foi para mim, né? Ele aqui continua. Ante essa revelação de humildade, calei-me resignado. Calei-me resignado. E aqui, eu acho que ainda, deixa eu ver aqui se dá. Acho que dá tempo, sim. Na intimidade do lar. Alguém quer colocar alguma coisa do que nós lemos até agora? Eu quero. Oba, então fala, Eliane. Aqui, em relação do julgamento, ver se eu estou certo, do julgamento que ele achou que iria, né? Porque é mais fácil para a gente ter alguém que nos julgue e que nos condene ou que nos absolva, porque poderíamos nos fazer de vítima, né? Do que nós mesmos fazermos esse julgamento. Nós mesmos tirar a nossa segunda face, a nossa máscara, né? E dizer assim, você é culpado cada disso. Você fez isso. Então, para nós é muito mais difícil. Então, se outra pessoa apontar o dedo para a gente fica na posição de quê? De vítima. Realmente, quem me julgou, eu não tive defesa. Me julgaram assim, né? Então, a justiça divina, ela é tão sublime, que ela deixa esse cargo de colocar o dedo, de mostrar você mesmo, para você mesmo saber quem é realmente e por que está nessa situação, né? É isso que eu entendi, que a gente, essa a nossa finalidade, a finalidade desse julgamento, dessa consciência, é que a gente possa realmente botar o nosso dedinho na nossa ferida lá e dizer assim, ó, você está passando por isso por causa disso. Se você mudar, você vier para esse caminho, quanto sofrimento você vai deixar de acontecer, né? Isso. Eu acho que é isso aí, que é esse julgamento aí, é a nossa consciência justamente por causa disso. A gente olhar para dentro de nós mesmos e nós fazemos a nossa mudança para não ter que culpar ninguém pelos nossos atos. Isso. Marisa? Eu achei esse parágrafo que ele fala da consciência, assim, perfeito, né? Eu, aliás, sublinhei ele todo, fiz uma chave, não, mas fiz uma seta. Porque quando você fala em receio, né, do nosso momento da passagem, eu acho que é justamente isso. Nosso receio é que nós vamos estar de frente com as nossas dificuldades, de frente com a nossa consciência, não é de frente de ninguém. Somos nós mesmos. E aí a gente se pergunta, será que eu fiz tudo que devia fazer? Será que fiz certo? Será que fiz errado? E aí, quando você vê que perdeu tempo, você poderia ter feito de outra forma e não fez, deve dar, assim, uma dor bem grandinha, né? Com certeza. Porque diversos relatos, né? Outro dia eu estava até pegando umas psicografias que eu tinha feito, e quase que todas vem aquele relato de o tempo que eu perdi, eu devia ter feito, se eu soubesse, eu teria modificado. Então, quer dizer, esse ensinamento vem desde sempre, todo lado, toda forma, a gente é que custa a fazer. Eu acho que foi, não sei se foi nesse grupo, alguém que virou falou assim, que foi você, a da sua amiga, que falou, se eu soubesse. Olha, né? Já pensou? A gente isso, é o que a Eliane colocou, né? Que a Vera colocou, e vocês estão colocando, né? Essa questão da nossa consciência. Algumas pessoas ficam esperando o grande tribunal. Quando chegar lá o grande tribunal. Não, é a sua consciência, é você olhar para a sua consciência. E a gente que está acompanhando, né, Marisa, aquele programa da Odisseia, nossa, está sendo algo assim maravilhoso, maravilhoso, da gente parar e falar assim, é a sua consciência, é ela, não vai ser ninguém. Pode ter aqueles que apontam isso, não, mas
eu penso assim que o tribunal mais assim, mais como que ele eu não quero usar a palavra assim, impositivo, não é isso. Mas o tribunal verdadeiro é o quê? É você com você mesmo, a sua consciência. Aquilo que você deveria ter feito e você não fez, ou eu penso que deve ser bastante complicado quando a gente chega do outro lado e fala assim, puxa vida, era só mais um passo. Pois é, e nessa live, né, eu fico muito impressionada que às vezes até eu coloco tela cheia, eu começo a ficar lendo os relatos, e eu vejo, gente, como as pessoas estão perdidas, como as pessoas são equivocadas, né? Quantos sofrimentos você vê que é completamente superáveis, né? E, no entanto, as pessoas se deixam levar, né? Isso. Gente, posso falar uma coisa? E a mensagem dele, né, o trabalho dele é, assim... fenomenal. Grandioso. Uma coisa que a gente tem que lembrar, quando a gente fala assim, o tribunal é a nossa consciência, que aí a gente vai ver o que a gente fez de certo e o que a gente fez de errado, a gente tem que lembrar que tem gente que chega do outro lado achando que a vida aqui, ele agiu da maneira que tinha que agir. Tanto é que nós temos obsessores, que acham que têm o direito de fazer as cobranças por conta própria. Claro. Primeira coisa, você tem que ter consciência das leis de Deus, você tem que aceitar as leis de Deus para você avaliar as suas ações e dizer, não, eu não estou de acordo com a lei de Deus. E acho que a grande parte está lá do outro lado sem esse conhecimento. Sim, muita. Sem contar que muitos segmentos religiosos encaminham erradamente a pessoa para esse modo de pensar. De que vai ter um tribunal, de que ela é que tem que cobrar o que achou que foi tirado indevidamente. Fala juízo final, é uma coisa... Juízo final. E vai ser a mesma pessoa, né? Vai juntar com um monte de porcaria de água que virou lá o corpo físico e vai aparecer de novo para ser julgado. Isso é muito importante. Parece muito fácil, mas é para nós espíritas que temos um pouco desse conhecimento. E para aquele que talvez já tenha sido em alguma outra época, e nessa de hoje ele está passando por outra vertente religiosa que não seja o espiritismo, mas que quando ele retorna, ele sabe que ele já passou por essa vertente, que ele já tem esse conhecimento. Mas tem muita gente que não tem. Para isso fica pela rua, não fica nem lá no mundo espiritual, assim, que ele fica no mundo espiritual porque é uma outra dimensão. Mas fica na rua perturbando os outros, empurrando o meu amigo que quebrou o braço. A calçada está uma porcaria, está cheia de buraco. Ele foi imprevidente, mas não, ele disse que foi o espírito que empurrou ele. Ana Werneck. Sério. Alguns já acham até que já pagam o pedacinho. Rosilda, só um pouquinho, você vai falar. Espera aí um pouquinho. Ana, só um pouquinho, Rosilda. Não, é isso mesmo, Rosângela. Eu acho que no final é isso mesmo. Agora, talvez essas pessoas que sigam outras religiões, que não tenham este conhecimento, talvez elas também façam coisas tão boas que quando chega lá, eu não sei, ou fica dormindo, como a gente já viu também, entendeu? De alguma maneira, eu acho que elas têm alguma proteção. Sim, porque, claro. A ignorância também, não porque você queira, mas você acha que aquilo ali está certo, e você segue aquele caminho, né? Sem prejudicar ninguém, enfim. Então, acho que há uma proteção também com relação a isso, né? Sim. Isso é que dizem que o espírito é muito cobrado, né? Por causa do conhecimento. A quem muito for dado, muito será cobrado. Por exemplo, alguém uma vez falou de uma pessoa que pagou, que ela chegou do outro lado, e estava revoltada porque ela tinha pago acho que alguém, não sei se pagou a missa. Foi quem falou. Deixa pago. Deixa pago. Né? Foi uma companheira que falou isso, né? Que a pessoa desencarnou e tal, ela foi, acho que foi a velhinha Isaura, se eu não me engano, não lembro. Aí ela pagou a missa todinha da tia, foi.
a missa, um ano de missa, né? E que o espírito e ele chega lá do outro lado falando, mas por que eu estou sofrendo se eu paguei? Né? Olha só, a falta do conhecimento, né? E o tipo, né, de orientação, né? Olha a responsabilidade, né, de um padre ou pastor, seja lá o que for, fazer uma coisa dessa, porque ele sabe, ele é culto, ele tem conhecimento, ele estudou, ele sabe que isso não é assim. Não é? Pelo amor de Deus. É verdade. Então, olha a responsabilidade da pessoa, né, fazer uma coisa dessas, deixar o outro fazer. É verdade, né? Rosilda? Nós trabalhamos muito em cima do auto-perdão, né? Para que aquele indivíduo, aquele ser, não leve esse sentimento de culpa e de remorso, mas sim que ele tome essa consciência dos seus equívocos, daquelas qualidades que precisam ser trabalhadas, e que ele possa se renovar em cima disso, reconhecer, se renovar, e não levar culpas e remorsos. Primeiro, porque a culpa paralisa. No remorso, você ainda está pensando de mudar. Errei, não reconheci meu filho, não sei o quê, vou fazer. No remorso. Na culpa, não, é só a culpa, ela paralisa. Você não vai adiante, então não leva a nada. E a gente, na missa, aqueles espíritos que desencarnaram, ficaram diante do espelho, fizeram essa revisão de si mesmo e ficam na culpa ali, só chorando, só sofrendo, não consegue nem ouvir alguma coisa para poder seguir, né? Não consegue se entender que aquele Joaquim agiu assim por causa disso, porque o peso da balança varia. A balança está lá, mas existe o conhecimento, a ignorância, existe o ser normal e aquele que tem problemas, que não entende, não compreende. Enfim, existem situações as mais diversas, né, que nós vamos... quem vai julgar nesse momento não somos nós, né? Mas aqui nós julgamos, né? A gente joga pedra, quer acabar com a vida do outro, bate, faz isso e aquilo. Lá, o peso é diferente. Vai ver o conhecimento, a ignorância, vai ver a intenção, vai ver uma série de fatores para que, então, haja realmente uma justiça, que a nossa é falha, né? Trabalhar o auto-perdão, que a gente trabalha na Joana de Ângeles, é importantíssimo para que você possa, sim, se rever, se renovar e seguir, e não ficar parado. Eu errei. Né? Não é só para isso. E é isso que o irmão Andrade fala com Jacó. Você vai ficar em meditação e avaliando para poder fazer alguma tarefa. Então, esse cair si, né? A consciência dele, ele olhar a consciência dele, ele trabalhar e ele ver quais foram os pontos equivocados que ele não conseguiu resolver, né? É isso aí, tá? Rosilda, tá sem som. Agora sim. Mas já foi colocado aí, alguém pagou a missa, chegou lá, não adiantou nada, a missa paga, outro já paga um pedacinho do céu, vai pagando um pedacinho do céu, certo que está, vai chegar, vai ficar tranquilo. Eu fiquei preocupada assim, porque eu trabalhei tanto, não vi nem o tempo passar. Um dia que meu esposo falou para mim, já reparou que nós estamos ficando velhos? Levei um susto, estava lavando louça, virei para trás, no susto que eu não tinha visto o tempo passar, só trabalhando. Aí eu pensei que agora, quando chegasse amanhã, ter um descansinho, mas não pode não, né? Não vai ter descansinho, não. Pode tratar de... Hoje eu sinto falta do meu trabalho junto aos jovens, que foram 15 anos só junto aos jovens. Como eu sinto falta de estar lá junto com eles, aprendendo com eles. Vai ter um monte de jovem lá para você trabalhar. Tenha certeza disso. Mas eu estava pensando que ia descansar, sabe? E não adianta pagar nada, porque a
gente vai ter que dar. Mas ela está querendo agora, na vida atual, não está querendo depois que for lá para o outro lado, não. Está saudade do jogo agora. Pois é. Mas a gente venera umas pessoas e eu li a vida de Pestalozzi. Pestalozzi, ele vivia amaziado, né, com uma empregada. E toda vez que engravidava a criança nascia, ele mandava para o orfanato. Quando chegou na velhice, ele tentou recuperar essas crianças, ele nunca encontrou nenhuma. Ele morreu muito, assim, com um pensamento muito pesado de que ele agiu errado. Caramba. Apesar de ser um homem que tinha muito conhecimento, tinha um outro modo de divisão da educação, tinha esse lado errado dele. Os filhos, ele fez a mulher doar todos. Nossa, olha só, né? Nascia e ia para o orfanato. Um grande educador, renomado. E aí a gente vê, né? Aí você vê qual o peso que essa criatura chega lá do outro lado, a consciência dessa criatura. Ele já teve essa consciência em vida, como falou. Agora imagina lá do outro lado. Sério, isso acontece conosco também, né, Sério? A gente pensa aqui. Isso acontece conosco também, né? A gente se equivoca, a gente acha que é como é que é da cocada preta que fala? O rei da cocada, a rainha da cocada preta. Isso é verdade. Aliás, o espírito acha que já está no meio do caminho, pelo fato de ser espírito. Realmente, Jacó, como nós já demos um grande passo, mal sabe eles. Quer dizer, mal sabemos nós. Graças a Deus que a gente tem o irmão Jacó para trazer essas informações para a gente. Ele, o irmão Jacó, Otília Gonçalves. Eu não sabia que ele já tinha passado por vários países, o Jacó, passou pelos Estados Unidos, acho que Polônia. Sim, vários. Ele veio parar no Brasil, foi empresário, grande empresário, e deixa para nós essa adição aí do Evangelho, assim, e montão para que nós possamos aprender com as suas lições. Porque, como a Vera falou, eu gostei muito, eu percebi isso também, que ele coloca, ele fica desnudo diante desse trabalho para mostrar para a gente que ele era um ser humano perfectível como nós, tinha os seus equívocos, mas está lá na luta agora para subir nível mais elevado. E também sabe que eu fiquei encantada aqui com essa última frase do estudo, aonde o benfeitor dele, né, que estava orientando e tal, disse para ele assim, poxa, eu também tenho tanto que aprender, eu não sou tão melhor que você, olha só. E ele estava, né, já adiantado há algum tempo acima do Jacó, em termos de merecimento moral, não é isso? Com certeza. Muito bom, muito obrigada pela oportunidade. Nada, querida. Ana Brito. Tá sem som. Tá sem som. Passa devagarzinho, vê se liga. Não. Tá, o seu microfone está ligado, Ana. Mas não está saindo som aqui. Fala. Não. Escreve que eu falo. Escreve no chat que você quer. Oh, meu Deus. Acho que todos nós falamos. Mara, você falou, Mara? Falou, né? Não. Não falei não, mas todo mundo já falou o que eu estava pensando. É que eu só estou assim encantada que eu já tinha lido esse livro 2 vezes, mas eu nunca tinha prestado atenção nesse parágrafo, como é bom estudar em grupo, né? Pois é, esse parágrafo, né? De que porque ele perguntasse pelo julgamento dos meus atos, ele falou, né, que não tinha, não era tribunal nenhum, né? Lá era a nossa nossa consciência, né? Nossa, isso aí para mim foi
Hoje foi a grande lição. Ai, que bom. Boa noite, Ivani. Eu sei que você, acho que ela já até saiu, que eu sei que você está tímida, mas muito carinho para você, viu? Todos falamos? Todos falamos? Porque o meu... Não, Célia falou. Não, o meu... Eliane? Vamos ver aqui. Todos falamos. Então, vamos... Caiu. Ela Caiu? O microfone dela que ela comprou no camelô não resolveu nada. Ela disse que foi no shopping, né? Mas eu falei para ela que foi no camelô. O microfone da Ana está precisando de prece. O microfone danado. Né? Mas então, com a volta da nossa querida Eliane, você vai terminar com uma prece para a gente de agradecimento. Tudo bem, gente, no estudo, né? Para nossa reflexão, eu acho interessante dar uma lida nesse capítulo de novo, né, Mara? Essa questão do tribunal, né? Então, essa questão foi muito bom. que é da nossa foi fantástico, né? Foi muito, muito bom mesmo, tá? Vamos, meu amor. Vamos, Eliane. Vamos. Então, vamos ler um capítulozinho da Vida Feliz, né? Ver o que a nossa querida Joana nos diz. Mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. Sempre existem pessoas que estão observando os teus atos, mesmo os equivocados, e se afinam com eles. Desse modo, és responsável não só pelo que realizes, como também pelo que as tuas ideias e atitudes inspirem a outros indivíduos. Os ditadores e arbitrários, ações, nada conseguiriam fazer, não fossem aqueles que pensavam de igual modo e os apoiavam. Assim também, a obra do bem faleceria se não houvesse pessoas que se lhe vinculassem com sacrifício e amor. Cuida do que fales e realizes, ensejando seguidores que se edifiquem e ajam corretamente. Nossa, Joana, né? Comentários. Tem comentários. Amado Mestre Jesus, querido Pai Celestial, nos agradeço a oportunidade que o Senhor nos dá a todos os dias de nos melhorarmos como pessoas. Que realmente façamos do nosso tribunal uma mudança de vida. Que possamos, a cada dia, através da oportunidade que o Senhor nos dá, de aprendermos, de praticarmos e fazermos o melhor para nós e para quem está junto conosco. Agradeço por tudo que vem acontecendo para mim, mesmo nesse período de pandemia. Agradeço de ter conhecido esse grupo, de me permitir fazer parte dele. Peço, Pai, que olhai por todos aqueles que ainda se encontram em dificuldade, olhai por aqueles que ainda não te reconhecem. Pai, eles apenas ainda estão cegos, pois todos nós temos o nosso tempo, e o Senhor sabe muito bem disso. E para finalizar, muito obrigado por tudo. Essa é a minha gratidão. Que assim seja, graças a Deus. Bem,